Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar em Gênesis 5, 6 a 5, 25, onde acompanharemos a continuidade da genealogia de Adão através da linhagem de Sete. Veremos como a humanidade continuou a se multiplicar, enfrentando a realidade da morte, mas também descobriremos a história especial de Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Essa passagem nos mostra que, mesmo em meio ao ciclo de vida e morte, há esperança para aqueles que buscam comunhão com o Criador. Prepare sua Bíblia e venha refletir conosco sobre essa mensagem poderosa. Vamos começar. A linhagem de Adão e a continuidade da humanidade. Gênesis 5, 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. A narrativa inicia a genealogia de Sete, o filho de Adão que trouxe esperança após a perda de Abel. Sete gera Enos aos 105 anos, e sua linhagem representa a continuidade da humanidade fiel a Deus. Gênesis 5, 7. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Sete não apenas gera Enos, mas outros filhos e filhas, evidenciando o cumprimento do mandamento de Deus para a humanidade: frutificai e multiplicai-vos. A longevidade dessa geração reflete a bênção divina, mesmo em um mundo impactado pelo pecado. Gênesis 5, 8. Sete viveu ao todo 912 anos, e morreu. Este versículo encerra a vida de Sete, destacando a inevitabilidade da morte, consequência do pecado. A expressão "o e morreu" torna-se um padrão na genealogia, lembrando a humanidade de sua finitude. Gênesis 5, 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Enos, filho de Sete, dá continuidade à linhagem que começou a invocar o nome do Senhor. A menção de Cainã aponta para o progresso da humanidade e a importância da continuidade da geração que buscava a Deus. Gênesis 5, 10. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Assim como seu pai, Enos gera outros descendentes, cumprindo o propósito divino de povoar a terra. A longevidade dessas vidas serve como um lembrete da graça sustentadora de Deus, mesmo em tempos difíceis. Neste bloco, vemos a continuação da linhagem de Sete, marcada pela obediência ao mandamento de Deus de frutificar e multiplicar-se. Apesar da entrada do pecado no mundo, Deus preserva a humanidade e mantém viva a sua promessa de redenção através das gerações. Esta genealogia nos ensina que, embora a morte seja uma realidade, a graça de Deus sustenta a continuidade da vida. Cada geração é um testemunho do cuidado divino e um lembrete de que Deus trabalha através do tempo para cumprir seu plano perfeito. A continuidade da linhagem de Sete. Gênesis 5, 11. Enos viveu ao todo 905 anos, e morreu. A vida de Enos, como a de seus antecessores, termina com a frase "o e morreu", destacando novamente a realidade da morte como consequência do pecado. Mesmo com uma vida longa e frutífera, a morte se torna um ciclo inevitável para toda a humanidade. Gênesis 5, 12. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Cainã, filho de Enos, dá continuidade à linhagem, gerando Maalalel. Cada novo nome na genealogia mostra a progressão da humanidade através da obediência ao mandamento de Deus de se multiplicar. Gênesis 5, 13. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Cainã, assim como os anteriores, vive uma vida longa e gera muitos descendentes, mostrando que Deus ainda preserva a vida e a continuidade da humanidade, mesmo em um mundo caído. Gênesis 5, 14. Cainã viveu ao todo 910 anos, e morreu. Mais uma vez, a expressão "o e morreu" encerra a vida de Cainã, lembrando a finitude da vida humana e o impacto do pecado. Cada geração carrega a marca da mortalidade, mas também o sinal da graça de Deus em permitir que a humanidade continue. Gênesis 5, 15. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jered. Maalalel, filho de Cainã, dá sequência à linhagem, gerando Jered. A menção das idades e dos descendentes continua a destacar a ordem e a continuidade da humanidade sob o plano de Deus. Neste bloco, acompanhamos o avanço da linhagem de Sete por meio de Enos, Cainã e Maalalel.
A repetição da frase "o e morreu" nos lembra da realidade da morte introduzida pelo pecado, mas a continuidade das gerações revela a fidelidade e a graça de Deus em preservar a humanidade. A genealogia de Gênesis 5 nos mostra que, mesmo em um mundo marcado pela finitude e pela separação espiritual, Deus não abandonou sua criação. Cada nome e cada geração refletem sua paciência e propósito em conduzir a humanidade em direção ao cumprimento de seu plano redentor. A descendência de Maalalel e o surgimento de Enoque. Gênesis 5:16. Depois que gerou Jered, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Maalalel vive uma vida longa e frutífera, dando sequência ao mandamento divino de multiplicação. A continuidade das gerações destaca a preservação da humanidade sob a graça e a soberania de Deus. Gênesis 5:17. Maalalel viveu ao todo 895 anos, e morreu. A vida de Maalalel termina com a conhecida frase "o e morreu", um lembrete da consequência do pecado e da inevitabilidade da morte, mas também da fidelidade de Deus em manter a linhagem viva. Gênesis 5:18. Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Jered, filho de Maalalel, gera Enoque, um personagem que trará um novo tom à genealogia. A menção de Enoque sugere algo significativo em meio às gerações, preparando o cenário para um evento único. Gênesis 5:19. Depois que gerou Enoque, Jered viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Jered também cumpre o chamado de gerar descendentes, mantendo a continuidade da humanidade sob o plano de Deus. A longevidade e a vida frutífera demonstram a graça sustentadora de Deus. Gênesis 5:20. Jered viveu ao todo 962 anos, e morreu. Jered vive uma das vidas mais longas registradas até aqui, mas novamente a morte encerra sua história. A frase "o e morreu" reforça a mortalidade da humanidade, porém prepara o leitor para uma figura diferente, Enoque. Neste bloco, a genealogia prossegue com Jered, e o surgimento de Enoque se destaca como um ponto de virada. A continuidade das gerações, mesmo em um mundo caído, demonstra a fidelidade de Deus em sustentar a humanidade. Ao mesmo tempo, a repetição do ciclo de vida e morte nos lembra das consequências do pecado. Porém, a introdução de Enoque sinaliza esperança, sugerindo que, mesmo em meio à mortalidade, há aqueles que viverão de forma diferenciada, mantendo uma comunhão especial com Deus. Enoque e o sinal da esperança. Gênesis 5:21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque, um dos nomes mais notáveis da genealogia, surge como um homem que teria uma relação diferenciada com Deus. Ao gerar Matusalém, ele dá continuidade à linhagem, cumprindo o propósito divino de frutificar e multiplicar. Gênesis 5:22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. A expressão "andou com Deus" o diferencia Enoque das gerações anteriores. Ele mantém uma comunhão profunda com o Criador por 300 anos, indicando uma vida de obediência, fé e proximidade com Deus, mesmo em uma época marcada pela corrupção e pelo afastamento espiritual. Gênesis 5:23. Enoque viveu ao todo 365 anos. Enoque vive significativamente menos tempo que os outros patriarcas mencionados, mas sua vida se destaca não pela quantidade de anos, e sim pela qualidade da sua caminhada com Deus. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o levou consigo. Este é um dos versículos mais marcantes da genealogia. Ao invés de morrer, Enoque é levado por Deus, em um ato que simboliza a vitória sobre a morte e a recompensa de uma vida fiel. Enoque se torna um símbolo da esperança de redenção e da promessa de comunhão eterna com o Criador. Gênesis 5:25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Matusalém, filho de Enoque, dá sequência à linhagem, conectando as gerações e preparando o cenário para eventos futuros importantes. Seu nome será associado à maior longevidade registrada na Bíblia. Neste bloco, a história de Enoque se destaca como um ponto de esperança em meio à genealogia marcada pelo ciclo constante de vida e morte. Enquanto as gerações anteriores são lembradas por sua mortalidade, Enoque é lembrado por sua fé e comunhão com Deus, sendo levado sem experimentar a morte.
A vida de Enoque nos ensina que é possível viver em proximidade com Deus, mesmo em tempos difíceis. Sua história é um sinal de que a fé e a obediência trazem recompensas eternas e nos apontam para a promessa futura de vida plena e comunhão com o Criador. Que estudo inspirador tivemos hoje! Neste vídeo, exploramos Gênesis 5, 6 a 5, 25, onde acompanhamos a continuidade da linhagem de Sete e vimos como a humanidade prosseguiu, geração após geração, mesmo diante da realidade da morte, consequência do pecado. Em meio a esse ciclo, a história de Enoque brilhou como um sinal de esperança. Ele andou com Deus e foi levado, sem passar pela morte, nos mostrando que uma vida de comunhão e fé no Criador traz recompensa eterna. Sua história nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, é possível caminhar com Deus e viver de maneira que agrade a Ele. Se esta mensagem trouxe reflexão e aprendizado ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais estudos como este. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!